Bom, agora parece que podemos começar, a sério. É um bocadinho irónico hoje nós estarmos aqui, ao mesmo tempo que a única pessoa que passou 2 vezes nestas sessões foi o engenheiro Belmiro de Azevedo, e não é por acaso que passou aqui 2 vezes, e gostaríamos muito que pudesse ter passado aqui uma 3ª vez, mas só para lhes dizer que era o único, na verdade, que nós conseguimos trazer aqui, ou melhor, quisemos trazer aqui 2 vezes. E, portanto, todas aquelas homenagens que hoje em dia, que hoje se têm ouvido, ontem e hoje, são completamente merecidas, porque se havia alguém que tinha sido capaz de criar, a partir do nada, praticamente, um grande grupo, tinha sido ele, e era uma pessoa muito inspiradora nas sessões que aqui fez. Nós hoje vamos ter, não vamos ter o casal que eu lhes tinha prometido. Esse é também uma manifestação dos problemas das pequenas empresas, portanto, a responsabilidade dos pequenos empresários é muitas vezes muito multifacetada, complexa, e sobretudo num produto como o vinho, o esforço comercial exige da pequena empresa uma presença muito grande, como forma, inclusive, de se diferenciarem dos grandes produtores. A questão da personalidade e da proximidade ao enólogo, ao criador do vinho, é fundamental. E, portanto, a Sandra Tavares da Silva não vai poder estar aqui hoje. Temos o Jorge Sorodio Borges, a quem eu agradeço desde o princípio ter dito que sim, dependendo exatamente dessas contingências das pequenas empresas. É uma história ela própria também muito interessante. O que nós combinamos foi talvez um modelo um bocadinho diferente do habitual, portanto haverá aqui um filme, haverá umas poucas palavras, algumas palavras do Jorge, a contar, a documentar eventualmente mais algumas coisas que o filme tem, e depois haver eventualmente mais do que estar à espera das perguntas no fim, ir havendo uma interlocução bipartida e responder-lhes às questões que vocês queiram à curiosidade, que vocês queiram ir colocando. Jorge, muito obrigado mais uma vez por ter muito obrigado. O convite. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Professor, pelo convite. Acima de mais, é uma honra para nós poder apresentar aqui o que é o projeto da Wine and Soul, e espero que gostem de ouvir uma história de vida. Isto é, de facto, uma empresa que é uma empresa familiar, uma empresa constituída por mim e pela minha mulher há 16 anos atrás. E, portanto, como o próprio nome indica, produzimos vinho, mas fazemos-lo com muita paixão. Portanto, é um projeto diferenciador nesse aspecto. O nosso objetivo não é, de maneira nenhuma, produzir vinhos de massas, é sim produzir vinhos diferenciados e vinhos que vamos vender em nichos de mercado. Ou seja, estamos a trabalhar num setor de qualidade do mais alto possível e, portanto, o nosso objetivo é fazer o melhor possível, e isso normalmente traduz-se em pequenas quantidades. Eu vou só passar aqui um vídeo pequeno de 3 minutos, só para vocês terem uma ideia do que é a nossa atividade.
portanto, o que o professor Alberto Castro me pediu foi, no fundo, para vir contar aqui a história da Wine & Soul, que é uma história que se cruza, como eu vos disse há pouco, com a minha vida e com a vida da Sandra, que somos casados e que em 2001 resolvemos iniciar a nossa aventura no mundo dos vinhos. Portanto, a Sandra é formada em agronomia pelo ISA, em Lisboa, e eu formei-me em enologia na Universidade de Vila Real, na UTAD. E em 2001, iniciamos a nossa vida profissional, os dois, curiosamente, em 1999, trabalhando para empresas diferentes na área do vinho e sempre no Douro. E de maneira que em 2001, quando decidimos, no fundo, tivemos um sonho, isso foi verdadeiramente o nosso motivo, foi realizar um sonho, que era de criar um grande vinho tinto do Douro. E, como vocês sabem, a região do Douro é uma região que produz vinho do Porto há séculos, mas que o negócio do vinho do Douro é um negócio muito mais recente. E, portanto, no início do século, nesta altura, de ano 2000, 99, abriu-se aqui uma janela de oportunidade de criar realmente os vinhos tintos do Douro, que até então havia poucas empresas a fazê-lo. E nós, como criativos que somos, como enólogos que somos, quisemos fazer à parte do trabalho que desenvolvíamos nessas empresas. E, portanto, para isso, em vez de o fazer simplesmente por brincadeira, não, sempre o quisemos fazer do modo mais profissional possível. E para isso executamos um plano, mas era um plano que tinha que dar certo. Não havia outra forma de correr. Nós não tínhamos alternativa porque não tínhamos capital nenhum, zero. A única garantia que nós tínhamos eram os nossos salários e nós simplesmente acreditamos que era possível construir qualquer coisa. E então eu lembro-me que em 2001 fomos ao banco com uma folha em Excel e dizíamos o que é que queríamos fazer e as despesas que íamos ter e o plano que íamos fazer. E então eles perguntaram-nos, o diretor do banco perguntou-nos, e se isto der errado? Olha, se isto der errado, vocês ficam com a vinha. Se calhar hoje isto não é possível, não era possível de ser concretizado, mas naquela altura tivemos de facto esta facilidade e fizemos-lo. E portanto nós delineamos um processo que era, há duas formas de fazer vinho, ou vocês compram uvas, ou vocês produzem as próprias uvas. E quando nós controlamos o processo todo, desde a produção da uva, ou seja, desde a vinha, nós conseguimos diminuir a possibilidade do erro, porque fica tudo sobre o nosso controle. E como o nosso objetivo era produzir qualidade, não há outra forma de o atingir a não ser ter o total controle da produção. E, portanto, para isso, nós definimos que tínhamos que comprar uma vinha e para produzir esse tal vinho de alta qualidade que nós tínhamos imaginado, essa vinha tem que ser velha, porque a idade da vinha é fundamental para produzir uvas de qualidade. De maneira que definimos as características da vinha que queríamos e fomos para o terreno à procura. Eu sou do Douro, portanto conheço a região mais ou menos bem, a Sandra é de Lisboa e confiou e encontramos uma vinha que de facto se veio a tornar fundamental para o nosso projeto e a partir dessa tal vinha, que era uma vinha que tinha 70 anos na altura, que o agricultor a quem nós a compramos vendia as uvas a um outro produtor grande de vinho do Porto, portanto a qualidade dessas uvas era completamente perdida. Nós a partir dessa vinha construímos um rótulo, criamos um rótulo que é hoje um dos vinhos, um ícone, vá lá, dos vinhos tintos do Douro, que é o Pintas. Mas tudo isto, ou seja, foi feito planeado, foi feito com objetivos que foram cumpridos e, entretanto, a empresa foi-se desenvolvendo, ou seja, nós começamos por produzir um único vinho, 5.000 garrafas desse tal Pintas, e, entretanto, fomos criando outros rótulos. Houve aqui um momento bastante importante e determinante no percurso da Wine & Soul. Só para vocês terem uma ideia, nós hoje produzimos quase 100.000 garrafas de vinho, mas deste vinho que nós começamos e que é o nosso vinho mais conhecido e mais procurado, continuamos e sempre mantivemos a mesma produção.
E eu, quando disse que houve aqui um momento determinante, foi de nós não termos caído na tentação de aumentar a produção daquele vinho. Porque nós, desde cedo, entendemos e compreendemos bem que para se conseguir valorizar um determinado produto, nós temos que o tornar raro. E, portanto, se nós temos aquelas 5.000 garrafas do vinho que era vendido a bom preço, e a tentação seria, em vez de 5.000, comprar outras uvas e produzir 7.000 ou 10.000 garrafas e começar a multiplicar. E, portanto, não o fizemos, e ainda bem que não o fizemos, porque, de facto, nós conseguimos manter até hoje como um vinho extremamente procurado, porque se é raro, ainda há pouco tinha uma conversa à hora do almoço de que não conseguiam encontrar um vinho do Porto que nós fazemos, porque tinha provado uma vez o professor Álvaro, Álvaro Nascimento, que tinha provado uma vez, aquilo ficou-lhe na memória, mas que nunca mais tinha conseguido encontrar. E isto, era uma crítica, mas isto para mim é ótimo, porque é exatamente isto que eu procuro, é que as pessoas vão à procura daquilo que não encontram. E todos nós na vida temos alguns objetos de culto porque o colega do lado não o tem acesso, não é? E nós gostamos de ter. E, portanto, é assim que eu acho que se constroem marcas, é assim que, com este objetivo de procurar, de facto, mantê-las um pouco no imaginário de cada um de nós. Portanto, somos uma empresa que, na altura, começamos por ser os dois e fazíamos desenvolvíamos a atividade da empresa em paralelo com os nossos empregos, que tínhamos nas empresas onde trabalhávamos, mas depois, à medida que fomos crescendo, fomos empregando pessoas para trabalhar connosco e hoje em dia já estamos libertos dessas empresas onde trabalhamos, portanto estamos os dois 100% focados na Wine & Soul, que tem hoje em dia, somos 12 pessoas a trabalhar, desde a parte de vinha à parte administrativa e comercial. Produzimos, como disse, grosso modo, 100.000 garrafas, e não estamos lá, mas estamos quase. Trabalhamos com 20 e tal mercados diferentes, ou seja, a exportação representa para nós 70% da nossa atividade e 30% a atividade do mercado nacional. E isto também, em termos de comerciais, é fundamental para nós ter alargado os mercados, porque nós podíamos vender a nossa produção toda em Portugal, mas achamos que dessa forma não conseguíamos construir marca. E só se consegue construir marca no setor dos vinhos indo para o mercado internacional. E de maneira que destes 20 e tal mercados, nós temos no nosso plano divididos quais são os mercados estratégicos e importantes, onde fazemos um esforço superior para vender, às vezes até com algum desconto, como é, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos. E isto porquê? Porque o vinho é um bem de experiência, ou seja, é um bem em que vocês só acreditam quando provam. Não é? Eu mostro-vos aqui um vinho tinto, 2 garrafas de vinho tinto, e é difícil vocês, sem provarem, saberem qual é que é o melhor. É impossível. E, portanto, como é um bem de experiência, e como vocês, ou nós, consumidores, não conseguimos provar todos os vinhos que queremos comprar, nós temos que confiar em alguém. De maneira que aqui o crítico de vinhos tem um papel fundamental. E nós, como empresa pequena, não temos budget para criar campanhas de marketing para vos convencer a comprar o nosso vinho. De maneira que nós apoiamos muito no crítico. E os críticos internacionais, sobretudo os Estados Unidos, Inglaterra, têm influência não só local, mas no resto do mundo inteiro. De maneira que os Estados Unidos é um mercado para nós importantíssimo, não só pela dimensão do mercado em si, mas também pela presença que nós temos que ter lá, sobretudo pela crítica. E, de facto, com a crítica que nós vamos recebendo nos Estados Unidos, temos conseguido abrir outros mercados. Estamos localizados no coração da região do Douro. Não sei se vocês conhecem bem a região, mas isto é uma região que é a região mais antiga com denominação de origem controlada do mundo, portanto já desde 1756, portanto é uma região com uma longa história e muita tradição na produção de vinho, sobretudo produção de vinho do Porto, mas, como falei há pouco, há cerca de 20 anos, 15 a 20 anos atrás, abriu-se esta janela de oportunidade de criação de vinhos do Douro. E nós, o Wine & Soul, fazemos parte de uma geração de enólogos que entrou na região de forma profissional nesta altura
para exatamente começar esta atividade. E o Douro, hoje em dia, tem uma projeção enorme em termos mundiais, e que hoje é relativamente fácil as pessoas terem acesso aos vinhos do Douro, mas isto deveu-se, acima de tudo, ao trabalho que cada um destes produtores fizeram por esse mundo fora, tipo formigas à procura de clientes e a comunicar o que o Douro tem. De facto, existe aqui um apoio bastante grande por parte das instituições, como o IVDP, mas sem dúvida nenhuma de que o trabalho individual de cada um e em conjunto também foi determinante para o sucesso que são hoje os vinhos do Douro. Ou seja, nós podemos ser os melhores enólogos do mundo, nós podemos produzir o melhor vinho do mundo, mas se não o dermos a conhecer e se as pessoas não tiverem noção do que é a região, e aqui no mercado dos vinhos é muito importante as pessoas terem conhecimento da vinha, conhecimento do que é que são a origem daquele vinho, porque é que aquele vinho é mais caro que o outro, e esta comunicação tem que ser feita normalmente em grupo. E o Douro teve essa vantagem, de facto, de ter um grupo de produtores. Ainda agora tivemos há pouco tempo em Londres, um grupo que já estamos juntos há cerca de 12 anos, salvo erro, que é de New Douro, que são 20 produtores que se juntam e vamos nós para a Inglaterra, para Londres, organizar uma prova onde convidamos os jornalistas mais importantes e as pessoas também do trade, compradores, mais importantes que vêm ter connosco para lhes apresentarmos todos a mesma colheita de vinho. Ou seja, isto no fundo cria impacto, gera imprensa, gera comunicação e ajuda-nos de facto a conseguir chegar ao consumidor final. Caso tenham alguma pergunta, estejam à vontade, porque aquilo que eu vos quero contar é a minha história, mas se tiverem dúvidas ou perguntas, por favor. Este foi um momento muito importante para nós. É esta fotografia que eu gosto de mostrar por... Diga. Eu tenho uma dúvida. Já que ele já aproveitando, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. O mercado brasileiro é muito importante para mim. Obrigado. A logo, que se refere ao White Soul, refere-se a esse cachorro do senhor ali? Não. O logo Wine & Soul era porque a marca tem que dizer alguma coisa. E nós, quando decidimos criar a nossa empresa, o normal na indústria do vinho é utilizar o nome de família ou o nome da propriedade da quinta. E nós queríamos, de facto, ser diferentes. Queríamos inovar e mostrar qualquer coisa nova. E, portanto, como eu vos disse, o vinho para mim não é só um negócio, é uma paixão e vivemos-lo profundamente, de maneira que o Wine & Soul, vinho e alma, transmite muito mais emoção do que simplesmente uma marca ou um nome de família. Portanto, a nossa ideia foi exatamente essa, foi transmitir através da marca da nossa empresa o nosso conceito de viver o vinho. De maneira que é Wine & Soul, vinho e alma. O cachorro, já que estamos a falar de marcas, tem também uma história curiosa, que era quando nós lançamos o nosso primeiro vinho tinto, nós não tínhamos marca. E a vinha que nós compramos, que é esta que está aqui, esta fotografia, que foi tirada no dia em que nós fizemos a escritura da vinha, por isso é que ela está aqui. Quando nós começamos a lançar o vinho, portanto, como não tínhamos marca, nós andámos tão entusiasmados com a qualidade do vinho e não sabíamos bem que marca é que havíamos de ter, até que um dia a Sandra se lembrou porque é que nós não chamamos ao nosso vinho o nome do nosso cão. E o cão chamava-se Pintas. Morreu há cerca de um ano e, portanto, na altura, eu confesso-vos que achei a ideia que não era brilhante, mas vocês não são casados, mas um dia hão de ser, e, portanto, os homens, vocês vão perceber que há alturas em que temos que dizer que sim, não há outra hipótese. E, portanto, eu tive que dizer que sim, e graças a Deus que disse que sim, porque, de facto, é uma marca que entrou muito bem no mercado. E, aliás, eu lembro-me que eu disse à Sandra, só te aceito que seja Pintas, porque é uma marca pequena. Isto é fundamental quando nós queremos criar uma marca que seja com o objetivo de atingir mercados de várias línguas, 2 sílabas, 3 sílabas no máximo são fundamentais. Eu às vezes vejo vinhos ótimos portugueses
que têm marcas que são completamente impronunciáveis em mercados como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, seja o que for. E, portanto, Pintas, eu achei que Pintas encaixava naqueles conceitos que eu tinha e, portanto, foi aceito. E, de facto, havia depois... Esta história correu tão bem, foi uma história da maior simplicidade que existe e às vezes são as mais eficazes, nunca se esqueçam disso, que as pessoas, quando entravam na nossa adega para nos visitar, a primeira coisa que perguntavam era se o cachorro ainda era vivo, sobretudo o brasileiro. É verdade. E portanto, ele já morreu há 2 anos. Entretanto, criamos um outro vinho, que é um vinho branco, que se chama Guru. E hoje o Pinta já morreu, mas temos o Guru, que é o outro cachorro que temos. Mais perguntas? Nada. Bom, portanto, ou seja, o nosso conceito de fazer vinho, vocês têm que imaginar um alfaiate. Um alfaiate que não... Imaginem um alfaiate e imaginem o Corte Inglês. Nós somos o alfaiate, ou seja, nós procuramos o detalhe, procuramos diferenciar-nos exatamente pela qualidade e nunca, nem pelo preço, nem pela quantidade. De maneira que uma das fatores importantes é as vinhas. E todos os nossos vinhos têm origem numa vinha própria. Para isso, como vos disse, começamos por comprar uma vinha que tinha 2 hectares, e tem 2 hectares. Entretanto, isto é uma bola de neve, as coisas vão crescendo, e hoje em dia temos 28 hectares de vinha própria, desde vinhas brancas, vinhas tintas, vinhas para produzir vinho do Porto. Ou seja, tentamos ser o mais especializados possível na origem da vinha e é a partir dessas vinhas que nós construímos o nosso rótulo. Como é que nós fomos construindo este projeto? Lá está, a primeira palavra é vinha. Ou seja, eu posso ser o melhor enólogo deste mundo, mas se eu não tiver uma vinha de qualidade, eu não consigo fazer um grande vinho. E, portanto, o meu objetivo é exatamente esse. E eu costumo dizer que a qualidade dos meus vinhos depende 70% da vinha e 30% do resto, que inclui a vinificação e a parte comercial, que também é um dado bastante importante. Depois, procuramos valorizar a imagem, procuramos manter tradição, ou seja, e aqui é vivendo numa região como o Douro, que tem mais de 300 anos de história, e esquecer todo esse conhecimento acumulado e toda essa tradição é um erro. De maneira que mas também não podemos viver agarrados ao passado. Portanto, nós temos que ter os dois lados. E aquilo que nós tentamos conciliar é exatamente estes valores de tradição, mas virados para o futuro, inovando. De maneira que, em termos de técnicas, de trabalho de vinha, de vinificação, de adega, tudo isto, há aqui um misto de conceitos que nos permitem, no fundo, manter-nos atualizados e podermos ir evoluindo ao longo do tempo. A qualidade, para nós, sempre foi a nossa meta fundamental. E quando nós pensamos em vender vinhos com um preço mais elevado, se não tivermos uma qualidade diferenciadora, não conseguimos lá chegar. Mas depois, há muitos projetos de vinho que entram no mercado muito bem, uma colheita é fabulosa, e depois, no ano a seguir, as pessoas ficam desiludidas com esse rótulo. Isso acontece, infelizmente, com alguma frequência. De maneira que é muito importante, em qualquer atividade, e sobretudo nesta, manter a qualidade de forma consistente. E, para isso, mais uma vez, a razão que eu vos digo de que a vinha, ter o controle total da vinha é muito importante, porque nós dependemos da uva. E, portanto, eu quero, no fundo, o que é que eu quero? Eu quero diminuir a possibilidade de errar. Quanto mais controle eu tiver sobre o processo todo, mais facilidade tenho nesse controle. Depois, a reputação é de facto o que nós todos ambicionamos ter. Ou seja, eu quero que as pessoas comprem aquele rótulo, o meu rótulo, ano após ano. E isso só conseguimos se as pessoas olharem para aquele rótulo como uma coisa genuína e de qualidade. Ou seja, temos que atingir essa reputação. E essa reputação pode ser atingida de forma individual ou coletiva. Coletiva tem a ver com a região, com o país.
E aquilo que nós temos-lo feito individualmente e em grupo, como falei há pouco. Portanto, isto é muito importante, ou seja, nós criarmos esta imagem que não só de marca, não é só o Pintas, não é só o Guru que interessa, mas é o Douro como região. E, de facto, quando nós escolhemos o Douro, não foi à toa, porque acreditamos, de facto, que o Douro, de uma forma geral, tem capacidade para produzir vinhos de alta qualidade. De maneira que esta junção dos vários enólogos, dos grupos de prova que nós organizamos, de visitas, temos todos um ponto em comum, que é exatamente esta preocupação com a qualidade que apresentamos. Quando nós conseguimos atingir a confiança, nós conseguimos, dos críticos, nós conseguimos abrir mercados. E hoje em dia nós podemos enviar garrafas para prova que as pessoas já as vão provar, no fundo, com mais credibilidade do que se fosse um projeto novo. Na altura, quando nós começamos, nós tínhamos que convencer as pessoas, tínhamos que lhes contar a história, quem é que nós somos, o que é que está aqui dentro desta garrafa, que vinho é este, para o convencer a provar e a escrever sobre nós. Hoje em dia, graças a Deus, esta confiança já foi atingida e, portanto, as pessoas próprias, os jornalistas mais importantes a nível mundial, já nos batem à porta e enviam-nos e-mails a pedir as garrafas para serem classificadas colheita após colheita, porque não se esqueçam que o vinho é um ciclo de um ano, não é? Cada ano que passa é uma nova colheita, portanto o processo reinicia-se novamente. Nós estamos exatamente agora na fase, os vinhos são lançados 2 anos depois de serem produzidos. Portanto, nós neste momento estamos em 2017, estamos a lançar a colheita de 2015 e, portanto, estamos na fase da promoção desse mesmo ano. Paciência é fundamental, porque nós, para produzir um vinho, lançado agora, este vinho começou a ser tratado há 3 anos atrás. Temos um ano de produção de uvas na vinha, o ciclo de um ano, e depois temos 2 anos de afinamento, desse tal vinho em cave, na adega. Portanto, são 3 anos e isto envolve paciência, envolve um enorme investimento, e, portanto, é de facto um projeto. Criar um vinho, criar uma adega, criar uma marca, é um projeto a longo prazo e que envolve, de facto, um planeamento financeiro bastante cuidado. Eu trouxe-vos aqui só um quadro com alguma estatística sobre a empresa, para vocês terem uma noção da nossa evolução em 10 anos. Ou seja, nós em 10 anos, há 10 anos atrás, faturávamos cerca de 400 mil euros, tínhamos vendido 20 mil garrafas e, de uma forma mais ou menos consistente, fomos crescendo e o crescimento foi feito aqui hoje em dia, em 2017, a nossa previsão de faturação é de 1.200.000 euros e de venda de 73 mil garrafas, das quais foram produzidas cerca de 100 mil. E isto é, no fundo, o nosso limite. Porque nós, uma empresa como a Wine & Soul, nós temos que ter a noção de que o crescimento tem o seu término. Para nós podermos manter esta imagem que temos de vinho raro, de empresa pequena, temos de facto que ter bastante cuidado com o crescimento. Ou seja, nós não podemos cair na tentação de crescer em demasiado e de perdermos a noção de que somos uma pequena empresa. E reparem outra coisa, que é, na coluna do lado direito, cada vez que nós crescemos, diminuímos o preço médio. Ou seja, os vinhos caros não se consegue crescer. Nós, neste momento, estamos a crescer com a gama mais baixa que nós produzimos. Portanto, ou seja, há aqui este ponto de equilíbrio, que é mais financeiro do que outra coisa, de facto, de parar o crescimento no ponto certo. E há aqui outra questão, que é, se nós olharmos os resultados da empresa, quando nós éramos mais pequenos, em 2007, por exemplo, o resultado líquido era muito semelhante ao resultado de hoje. E o risco é maior hoje, não é? Porque existe muito maior investimento envolvido. Portanto, são estas pequenas questões que às vezes o crescimento não é sinónimo de progresso. E acho que nós estamos aí, nós estamos bem,
mas ainda há pouco tempo falava sobre isto com um amigo meu ligado à construção civil, que ele dizia que o maior erro da vida dele foi crescer com a empresa. Que é a ambição de qualquer empresário, não é? Crescer, crescer, crescer. E o maior erro da vida dele foi não ter parado num ponto de equilíbrio. Mas pronto. A nossa viticultura, e nós valorizamos bastante isso, é muito manual. E, portanto, temos aquilo que eu vos dizia há pouco, a tradição, ou seja, nós temos a maior preocupação com o meio ambiente, com as técnicas de cultivo, exatamente porque queremos que esta empresa se mantenha para a próxima geração. E se esta vinha que vocês estão a ver aqui na fotografia foi uma vinha plantada pelo meu bisavô, ou seja, eu que a recebi, ou que tive a possibilidade de a comprar, e estou a usufruir desta vinha, que é uma vinha que tem 100 anos, e eu tenho a obrigação de deixar para a próxima geração as mesmas ou melhores condições do que aquelas que eu tive. E, portanto, para isto é muito importante ter algum cuidado com a natureza e com as técnicas de cultivo, ou seja, para não limitar a vida das vinhas, que no fundo é a razão de tudo isto. Isto foram umas fotografias de uma apresentação que eu fiz há pouco tempo para mostrar, de facto, o trabalho manual que nós fazemos, a vindima feita à mão, a dificuldade que nós tínhamos. Eu coloquei aqui algumas palavras que considero que são palavras-chave no nosso percurso, que foi o planeamento que nós fizemos, ou seja, as coisas foram acontecendo, mas foram planeadas, isso é importante. Nós não conseguimos fazer nada sem ter capacidade técnica. E outra coisa fundamental no nosso crescimento foi, no momento em que nós não tivemos capacidade técnica para desenvolver uma outra atividade, nós fomos à procura de alguém. Ou seja, isto é muito importante ter esta humildade de ir à procura, de pedir conhecimento de quem nos rodeia para conseguir fazer mais e melhor. E às vezes eu vejo aquelas pessoas que são capazes de fazer tudo, e eu acho que ninguém é capaz de fazer tudo. Nós temos, de facto, que estar com os melhores se queremos ser os melhores. E isso tem sido importante. Tenho, de facto, várias pessoas que trabalham connosco, que nos prestam serviço em várias áreas, onde eu e a Sandra não conseguimos, de facto, não temos os mesmos conhecimentos. O importante para nós, na nossa empresa, foi focar. Nós sempre nos focamos num objetivo. E o objetivo sempre foi vender mais e melhor, acima de tudo o melhor possível. E tentar valorizar aquilo que nós produzíamos. E, portanto, este foco, este objetivo de ser pragmático naquilo que se faz é fundamental quando se é empresário e quando nós, no fundo, desenvolvemos esta atividade, que é, de facto, uma atividade que tem um nível emocional muito grande. Nós vivemos o setor dos vinhos vive muito de emoções e, portanto, nós temos que ter o cuidado de não perder o foco, de não perder a objetividade, isso foi fundamental. Em momentos-chave do nosso percurso e da nossa atividade, nós não desistimos. E isto também, olhando para trás, na altura, provavelmente nós tínhamos uma vida confortável. Eu lembro quando nós começamos esta atividade, nós tínhamos uma vida super confortável, tínhamos 2 bons empregos, trabalhávamos bem, não tínhamos a responsabilidade de pagar salários, mas se calhar o mais fácil, em determinados momentos, seria voltar a essa vida confortável. Mas por persistência não desistimos, e graças a Deus que não desistimos, e de maneira que acho que é muito importante, quando se acredita, não desistir e manter o foco naquilo que se pretende e nos objetivos que se tem. A partir do momento em que a empresa deixou de ser só nós os dois a trabalhar e passamos a ter pessoas a trabalhar, é muito importante saber liderar pessoas. E quando vocês entrarem no mundo empresarial, vocês vão sentir que esse é provavelmente os maiores desafios que nós temos como empresários, é manter uma equipe motivada e saber liderá-la com o mesmo objetivo que nós temos. Ou seja, ninguém pensa da mesma maneira que eu, nem eu posso pensar dessa maneira e, portanto, manter as pessoas na mesma linha é fundamental. E aí a liderança é... Eu fiz um curso, aliás, foi aqui que eu conheci o professor Alberto Castro, eu fiz um curso
de empreendedorismo, organizada aqui pela Católica em Vila Real. E uma das cadeiras que eu mais gostei foi exatamente a da liderança, porque de facto é das grandes dificuldades que nós temos, o maior desafio que nós temos quando trabalhamos em equipe é saber liderar e saber motivar as pessoas. Depois, quando nós estamos no mundo de um vinho, que é um mundo altamente concorrencial, em que se vende vinhos com o mundo inteiro, ou seja, eu aqui em Portugal vendo vinho português e concorro com os portugueses, mas lá fora, eu quando vou para o mercado inglês, por exemplo, concorro com os vinhos do mundo inteiro. E de maneira que, como empresários, nós temos que ter o cuidado, e eu e a Sandra fazemos provas de concorrência com muita regularidade. Não para copiar, mas simplesmente para ver quais são as tendências que nós temos. Ou seja, nós quando produzimos o nosso vinho, achamos que estamos a fazê-lo o vinho perfeito. Mas o vinho perfeito hoje pode não ser o vinho perfeito amanhã. E é muito importante ter a noção do que é que o mercado pretende e do que é que o mercado está disposto a comprar. Não é que vamos alterar o nosso estilo, mas vamos estar alerta e estar com os olhos bem abertos naquilo que o mercado pretende, que é para não ficarmos, no fundo, fechados numa redoma e a pensar que as pessoas não compram o nosso vinho, que é o melhor vinho do mundo, mas que não está a ser vendido. E às vezes não está a ser vendido porque as pessoas não nos compreendem ou a tendência mudou. E de maneira que é muito importante exatamente saber o que é que se passa à nossa volta, quem são os nossos concorrentes diretos, para perceber quais são as tendências do momento. O erro é algo que para nós, eu olho muito para trás às vezes, e preocupo muito mais com os erros que foram cometidos do que com as vitórias que nós tivemos. Ou seja, as vitórias já foram conseguidas, não vale a pena estar a abrir uma garrafa de vinho para comemorar a vitória, vale muito mais pensar e examinar o porquê do erro ter acontecido. E isto é o que eu digo muitas vezes lá no escritório, é que nós temos que aprender com o erro, porque o erro só se pode cometer uma vez e não pode ser cometido segunda vez. E isto é fundamental quando nós queremos crescer, e aprender com os erros. Foi determinante para nós. Nós tivemos vários momentos ao longo destes anos em que, de facto, a aprendizagem maior que nós tivemos foi com nós próprios. Depois, a motivação, a objetividade, consistência, já vos falei sobre isto. De facto, são três chavões importantes quando se quer manter uma empresa em crescendo e quando se quer, no fundo, estar na crista da onda e estar com capacidade de crescimento. Acho que isto é importantíssimo e, de facto, para nós, na Wine & Soul, nós somos uma empresa pequena, trabalhamos em equipe, tentamos ter a equipe motivada, tentamos ter a equipe sempre focada com os mesmos objetivos, respeitando-nos a todos uns aos outros e, no fundo, é isso que se resume a Wine & Soul, que foi uma empresa que começou por ser uma empresa a duas pessoas. Hoje, esses dois são apenas os donos e temos, de facto, uma equipa a trabalhar connosco e é todos juntos que vamos conseguindo criar os nossos vinhos, criar as nossas vitórias e poder levar para o mundo os vinhos que produzimos. Esta é a história da Wine & Soul e de maneira que estou à vossa disposição para alguma pergunta, alguma questão. Boa tarde, o meu nome é Mário e eu gostava de saber porque é que vocês guardam as garrafas. Nas garrafas produzidas, nas garrafas vendidas, havia uma porcentagem que é guardada. É a obrigatoriedade ou é uma política? Ou seja, nem sempre aqui eu posso voltar atrás. Há anos em que nós vendemos mais do que produzimos. Por exemplo, aqui em 2014 vendemos 58, produzimos 47, porque nem sempre se vende num ano a mesma quantidade de garrafas que são produzidas. Mas não há nenhuma regra. Como vocês têm sempre há sempre essa diferença, não há nenhuma regra, nem tem por objetivo guardar as garrafas para a valorização? Guardamos, infelizmente, temos guardado muito pouco. Obrigado. Não sei se há uma regra, mas isso é no vinho do Porto. No caso do vinho do Porto, há uma regra que é que nós só podemos vender 1/3 daquilo que produzimos. Porque o objetivo é envelhecer o vinho do Porto. Ou seja, nós produzimos 6.000 litros e eu só posso comercializar 2 e guardar 4.
Isso é uma regra. No caso dos vinhos tintos, não. Boa tarde, Vasco. Eu vi que em 99 integrou a equipa da Nipor e eu já tive o prazer de tomar um copo de vinho com o Dirk e, curiosamente, algumas das afirmações que fez aqui, como podemos ter o melhor enólogo do mundo, mas se não publicitarmos e não darmos a conhecer a origem do vinho, provavelmente não vamos ter muito sucesso na sua venda. A minha pergunta vem no seguimento de se o Dirk foi uma influência e se partilha da sua visão, porque nessa minha conversa com ele há muitas coisas que eram comuns no discurso acerca desta necessidade de vendermos e darmos a conhecer os nossos vinhos do Douro lá fora, porta a porta quase. De facto, Obrigado. sem dúvida nenhuma que sim, porque eu quando saí da universidade, e portanto, o primeiro emprego que eu tive a sorte de trabalhar com o Dirk. E fui trabalhar para a Nipor em 99, estive lá 5 anos, e foi determinante para mim, porque a filosofia do Dirk é um pouco essa. O Dirk é um empreendedor nato e é de facto uma pessoa que tem uma visão muito completa do negócio, ou seja, desde a parte de produção à parte comercial, e eu tive essa sorte de ver essa realidade e obviamente que isto me influenciou. E a Sandra também teve a mesma sorte, porque trabalhou com outra pessoa que também comunga dos mesmos princípios, que é o Cristiano Vanzeler, que trabalhava na Quinta de Valdana Maria. E o primeiro emprego, para nós, é fundamental, porque nós não temos noção do que é o mercado de trabalho. Não temos, portanto, a primeira realidade com a qual nós nos vamos deparar, eu acho que nos determina bastante o nosso percurso e o nosso percurso profissional daí para a frente. E, portanto, quando nós pensamos em criar este projeto Wine & Soul, obviamente que foi influenciado pelo nosso percurso profissional. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Henrique. Eu estive a ver nos vossos vinhos que tinham um vinho tinto de 2011, o Pintas, que recebe uma avaliação por parte da Wine Spectator de 98. Já falou muito aqui dos críticos, mas eu gostava de saber se nos conseguia dar, pelo menos assim por alto, uma noção do impacto que esta avaliação de um crítico como a Wine Spectator teve na empresa e nas vendas do próprio vinho em questão e futuras. Olha, quando a Wine & Soul, o Pintas tem sido, de facto, um vinho que nós temos tido a sorte e a sabedoria também, obviamente, de o conseguir, de o tornar um ícone. E, portanto, é um vinho que se tem vendido com grande facilidade todas as colheitas. E o 2011, quando saiu essa pontuação, estávamos, salvo erro, no final do ano. E o vinho já tinha sido todo vendido da adega. E, portanto, qual foi? Eu lembro de ter recebido um telefonema de um amigo, aliás, do nosso importador dos Estados Unidos, que estava eufórico com os 98 pontos. E, obviamente, que eu também fiquei eufórico. E, a seguir, recebo uma chamada do nosso importador do Brasil, que ainda não sabia dos 98 pontos, mas tinha achado estranho que num dia tinha vendido a colheita toda que tinha. Recebia chamadas do Brasil inteiro à procura do Pintas, que não é normal ter acontecido. Portanto, qual foi a grande vantagem para nós como empresa? Foi transmitirmos confiança ao nosso cliente, ou seja, nós não ganhamos dinheiro nenhum com isso, nem pode ser feito dessa forma, ou seja, eu não posso depender o valor do meu vinho da crítica. Eu tenho que utilizar a crítica para promover o meu vinho, mas eu não posso associar o preço do vinho, ou melhor, o preço não pode variar em função da nota que eu recebo. Eu tenho que acreditar e tenho que definir o meu preço. Mas, nesse caso, o que é que isso significa? Significa que o comprador que confiou em nós, antes de saber essa nota, ganhou mais credibilidade e confiança. Portanto, é por aí que nós usamos as pontuações. E os 98 pontos, que ainda hoje são a maior pontuação alguma vez recebida, uma vez atribuída
a um vinho português pela Wine Spectator, que é o líder mundial da crítica especializada. Ainda hoje o Pintas é de facto o vinho tinto português com a maior pontuação. Isso só credibiliza a marca, só nos credibiliza a nós. Mas em termos financeiros não se pode cair nesse erro de tentar ganhar dinheiro com essas pontuações atribuídas. Mas isso aí faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Nós ainda agora, o Pintas 2... Pois, está bem, mas isso eu percebo isso. Mas ainda agora o Pintas 2015... Mas, Sr. Professor, imagine que aumentávamos o preço em 2011 e a expectativa, mas eu preocupo-me com o consumidor final, obviamente, mas também com os nossos clientes, que são os intermediários, e esses sim sabem que nós não aumentamos o preço. Porque se eu aumentar o preço para eles, a colheita de 2012, que já não teve 98 pontos, já teve 94, salvo erro, como é que eu iria justificar vender essa colheita mais cara quando a pontuação não foi igual? Portanto, eu não posso cair nesse erro. Boa tarde, eu chamo Gonçalo e a minha pergunta vai de encontro um pouco com essa questão do preço médio, que eu já tinha reparado há pouco e agora aproveito que está mesmo aí o quadro, que é, ao longo do tempo, apesar da empresa ter ganho um maior reconhecimento e valorização, o preço médio por garrafa desceu sempre. E eu queria perguntar se isto se deveu também a alguma força da concorrência, foi uma política mais ou menos vossa para que seja um vinho mais acessível, mais gente? Não. A que é que se deu essa política? Ou seja, nós temos 4 marcas de vinhos tintos. Temos 2 topos, que é o Pintas e o Quinta da Manuela Vinhas Velhas, e portanto estes 2 mantêm-se na mesma produção desde sempre, e em 2007 não haviam a marca de entrada, que é o Manuela. E essa marca, que é um vinho obviamente vendido bastante mais barato, ou seja, abaixo do preço médio que está aqui, esta marca que tem vindo a crescer. Cada vez que esta marca cresce, o preço médio baixa porque os outros mantêm-se com produções iguais e com preços semelhantes. Ou seja, era aquilo que eu dizia há pouco. Quando nós queremos crescer, às vezes o crescimento não significa aumento de rentabilidade, porque essa rentabilidade vai baixando. Agora, é preciso saber parar no momento certo. Se calhar, eu hoje só consigo vender o Manuela porque tenho os outros vinhos do topo que me tornaram conhecido. Entende? Boa tarde, o meu nome é Lígia. A minha pergunta recai sobre as funções tanto desempenhadas por si como pela sua esposa, porque em disciplinas como História e Iniciativas Empresariais dizem-nos que as empresas familiares de caráter conjugal, a mulher costuma assumir quase um papel secundário em funções mais administrativas. Gostaria de saber se na Wine & Soul existe uma partilha do poder de decisão ou se verifica esta quase generalidade. Não, mas não. Há uma total, aliás, nós, eu digo isto com orgulho, nós completamos bastante. A Sandra tem um caráter diferente do meu e os dois completamos bastante e, portanto, partilhamos muito das atividades todas da empresa, inclusive da gestão. De maneira que não existe essa diferenciação de maneira nenhuma. E o que nós fazemos, imagina, em termos comerciais, nós dividimos os países. Eu faço determinados países e a Sandra faz outros países. E isto porquê? Porque neste negócio é fundamental criar relações com quem nos compra, com o nosso cliente. E de maneira que estar sempre a mudar, hoje vai a Sandra à Alemanha, amanhã vou eu, não é benéfico. E, portanto, definir que aquele país é dela, este país é meu, é a divisão que nós fazemos. Tudo para trás, desde provas de vinhos, fazemos em conjunto, temos estilos diferentes de provar o vinho, e isso é uma pergunta muito recorrente. Quem é que... Aliás, a pergunta que me costumam fazer muitas vezes é quem é que é o wine e quem é que é o soul, dos dois. A sério.
mas não, existe uma complicidade técnica muito grande entre nós e, portanto, o objetivo final é sempre facilmente atingível e é muito importante. A prova de vinho é uma coisa muito abstrata, é muito sensorial e muitas das vezes nós estamos bloqueados na prova para determinado aspecto, para determinado detalhe e é fundamental haver alguém que nos chame a atenção. E isto funciona muito bem entre mim e a Sandra. Eu tenho sou sócio numa outra empresa, que é Nudão, que é o MOB, em que MOB são as iniciais dos nossos 3 últimos nomes. Somos três enólogos e 3 sócios. E, portanto, somos os 3 completamente diferentes, os 3 uns dos outros. Mas existe uma confiança a nível técnico de tal maneira grande que é muito fácil chegarmos a um acordo. E, portanto, ou seja, na prova é fundamental partilhar isso. Em termos de gestão, talvez eu esteja mais ligado à gestão do que a Sandra, mas isso é porque a Sandra não gosta, não quer, mas no que leva a terminar as linhas mestras da empresa, estamos em perfeita sintonia. Olá, boa tarde, sou o Miguel. No início da apresentação tinha falado que estava presente em 20 mercados e que distinguia em 2 tipos, sendo que um deles era o tipo estratégico, como era o caso dos Estados Unidos. E pronto, a minha questão prendia-se então qual era outro tipo de mercados que gostava de definir e também se seria possível, se já pensou em aumentar os mercados em que estava presente, de modo a que, como de certa forma, tenha a oferta limitada, aumentar também a procura e valorizar ainda mais os vinhos que dispõe. Obviamente que isso é um objetivo que nós temos neste momento, é valorizar o produto que vendemos, não é? Temos aqui uma dificuldade grande e estamos a falar, o Pintas já é um vinho considerado caro português. E o Pintas faz parte de um grupo de vinhos portugueses que são considerados o topo que se produz aqui. Se nós visitarmos aqui os nossos vizinhos espanhóis e provarmos o topo dos vinhos espanhóis, em termos de qualidade é muito semelhante, mas em termos de preço é uma diferença abismal. E qual é que é o grande problema que nós temos aqui? É de facto que a marca Portugal não tem a mesma visibilidade nem o mesmo peso que tem a marca Espanha e a marca Itália. E isto nós sofremos todos deste problema. Portanto, ou seja, vender um vinho português muito mais caro do que o Pintas, só há 2 marcas que o conseguem, que é o Barca Velha, que tem anos de história, e é o Peramanca, que é um vinho alentejano também icónico. Todos os outros vinhos dentro desta gama, de facto, andamos aqui já a batalhar num limite de preço. Mas, de facto, o objetivo é esse e o desafio é cada vez mais valorizar, não é crescer em quantidade. Nós queremos parar por aqui e, a partir daqui, o crescimento da empresa vai ser em criação de valor, aumento da criação de valor. Olá, eu sou o Tiago. Eu queria saber se as condições climatéricas e a seca que tem havido no nosso país, se terá influência na qualidade e na quantidade de vinho que a marca possa vir a produzir. Obrigado. Eu falei aqui muito sobre vinha, não é? Portanto, a vinha, o clima é determinante para nós. E o que é importante aqui? É nós conseguirmos ler, ou melhor, reagir por antecipação às alterações climatéricas. E isto tem a ver com técnicas de cultivo. Portanto, ou seja, é evidente que afeta este calor. Nós acabamos de fazer uma vindima 2017 que começamos no dia 15 de agosto. Ou seja, quando ainda estava tudo de férias, no feriado foi quando nós começamos a vindima. Nunca tinha começado tão cedo. Portanto, de facto, o clima é real. Só o maluco, o doido do Trump é que não acredita nisto. De facto, a mudança, alterações climáticas são reais, afeta-nos. E aquilo que nós temos que saber é alterar práticas culturais para proteger as nossas uvas dessas alterações climáticas. Boa tarde, Jorge. Jorge, olha, a primeira coisa que eu queria falar com você é agradecer por esse momento, sabe, de compartilhar essas ideias com a gente. Muito. Matheus. Matheus. Isso. Jorge, e o que eu queria falar?
Primeira coisa, que eu achei muito interessante que você falou nessa questão de preocupação com o meio ambiente e com as técnicas de cultivo e com a preocupação com a próxima geração. Isso realmente torna notório a personalidade de empreendedor que o senhor tem. Outra coisa que eu tenho várias perguntas aqui, mas eu não vou mais é importante, tá? Porque, por exemplo, o senhor falou outra coisa também, que liderança é o maior desafio que tem no mundo empresarial e que tem que saber liderar e cultivar as pessoas. E o senhor falou de motivação, eu gosto dessa área de pessoas, eu acho muito bacana. O senhor possui alguma estratégia de motivação para a sua equipe? Ou seja, acima de tudo, quando nós motivamos as pessoas, não pode ser só o fator monetário, não pode ser só por aí. Ou seja, o nosso grupo, sendo nós uma empresa pequena, qualquer pessoa que trabalha nesta empresa tem que saber o resultado do trabalho que faz, da qualidade do trabalho que faz. E, portanto, o resultado é produzir bom vinho e ser reconhecido no mercado. De maneira que cada boa nota ou má nota que nós recebemos, todos os elementos da empresa têm acesso a ela e têm conhecimento. E são agradecidos quando é bom e também temos, no fundo, brainstorming quando é preciso reagir sobre alguma coisa que não esteja em condições. E isto para quê? Para que os motive a fazer melhores e a não manter o mesmo erro. Portanto, ou seja, é por aí, trabalho de equipe, trabalhamos sempre juntos, ou seja, nós, para ter uma ideia, menos o grupo da vinha, porque trabalha numa área diferente, mas todo o resto das pessoas almoçamos sempre juntos, ou seja, partilhamos o mesmo espaço. Eu e a Sandra somos simplesmente mais dois no meio do grupo, não estamos à parte. Aliás, o nosso escritório, que é novo, acabamos agora de o refazer, é um open space em que cada um tem uma mesa igual para todos. Portanto, ou seja, de facto, nós queremos que as pessoas que trabalham connosco se sintam em casa e se sintam parte do projeto. Aproveitando já o embalo, seguinte, olha, é notório que aqui o segmento de vinhos é muito competitivo, certo? Na região de Portugal, né? São os mais famosos. E aí, o senhor, quais são as fragilidades que o senhor se encontra nesse mercado? Ou melhor, o senhor tem alguma vantagem competitiva para se destacar diante no segmento? A minha vantagem competitiva tem que ser qualidade, acima de tudo, não é? Ou seja, eu não posso depender, ou seja, a valorização do meu produto tem que ser, acima de tudo, qualidade. E depois está na capacidade de comunicar essa qualidade. E para isso obriga-me a fazer muitas provas face-to-face com o meu cliente final. Imagina, aqui em Portugal, todas as semanas nós temos provas em lojas de vinho pelo país inteiro que tentamos fazer para exatamente conseguir atingir o cliente final, poder explicar o que é o vinho, para que ele entenda a qualidade do nosso vinho. Portanto, o meu fator diferenciador, eu tento que seja todos estes processos que eu tenho, o controle de qualidade que eu tenho na empresa, é para atingir o nível de qualidade. A partir daí, a comunicação e só conseguir passar essa qualidade, essa sensação de qualidade para o cliente final, para ele comprar. Entenderam o projeto, que é a minha questão. Perceberam o que é que nós fazemos? Nas vinhas do Douro, a azeitona, não sei se tem aqui uma fotografia que mostre isso. As oliveiras sempre fizeram parte, é uma cultura que sempre fez parte do Douro. Porquê? Porque eram utilizados, existe ali atrás, lá atrás vocês veem olival. Ou seja, estas vinhas, por exemplo, esta vinha é uma vinha com 100 anos
e o solo, na altura, não havia máquinas para mobilizar o solo, portanto era tudo feito à mão. E havia terrenos em que o solo era de tal maneira pobre e pedregoso em que era impossível prepará-lo para plantar vinha, de maneira que utilizava-se o olival. Não é? Nós fazemos parte da dieta mediterrânica, não é? Que está muito em voga hoje. O azeite é fundamental e de maneira que é a segunda produção que existe no Douro, é de facto a oliveira, e nas nossas vinhas existem locais com a densidade mais alta de olival, ou então as oliveiras eram plantadas para delimitar a vizinhança, ou seja, era como marcos. E, portanto, nós tendo essas oliveiras plantadas nas nossas vinhas, e o vinho e o azeite caminham em paralelo, de maneira que nós hoje, desde há 8 anos a esta parte, produzimos também o nosso azeite de pintas, numa quantidade bastante pequena, cerca de 4.000 garrafas de azeite, mas fazemos-lo e é um produto que é vendido acompanhado com o vinho. Ou seja, nós, nesta empresa, produzimos vinhos tintos e vinhos brancos, é o nosso foco. O azeite e o vinho do Porto são dois produtos paralelos, em que nós decidimos produzi-los porque, de facto, são outras 2 janelas de oportunidade de criar valores. Não é o nosso foco, nem é o vinho do Porto, nem é o azeite, mas fazem parte do pacote. Depoimento, acabamos esta série de 3 testemunhos, histórias de vida, que foram diferentes, mas complementares. Viram, mais uma vez, apareceram as relações, os países, os contactos, o cosmopolitismo, a importância da relação pessoal, apareceu aqui sucessivamente. O risco também, portanto, aqui o acomodar e podiam estar a trabalhar calminhos, mas resolveram atravessar-se, como se diz na gíria. E, portanto, agora vocês terão que fazer a vossa reflexão conjunta nos vossos grupos, dentro dos prazos que estão previstos. E estão agora a começar o outro percurso na parte das startups. Depois encontrar-nos-emos, acho que é 15 e 16 de janeiro, não é? Que vocês têm que fazer as provas públicas. Muito bem, resta-nos agradecer ao nosso convidado. Obrigado, Jorge. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Há uma coisa que eu vos digo, não se esqueçam de beber vinho.